Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Temos como base neste ano o ano do jubileu. E uma das características do ano do jubileu é a abundância. Abundância. Eu fui ver no dicionário o que significa abundância. Grande porção, quantidade mais que suficiente para suprir as necessidades. Fartura, abastança, quantidade excessiva, superior ao necessário. Você crê nisso? Que este ano é um ano de abundância? Em quantas áreas, em quantas situações, em quantas circunstâncias, o que você pensa sobre abundância? Vou repetir, grande porção, quantidade mais que suficiente para suprir as necessidades. Fartura, abastança, quantidade excessiva, superior ao necessário. O que você gostaria de ter em abundância esse ano? Não só nesse ano, mas na sua vida. Em que áreas da sua vida que de repente você gostaria de usufruir desta abundância, Tudo que somos, tudo que temos, tudo que realizamos, não tem como você realizar algo se não for através de Jesus Cristo, da obra de Cristo Jesus. Esse texto diz o seguinte, Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu quero destacar, eu os farei. Eu os farei. Quem nos faz abundar? Quem nos dá abundância? Jesus. 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 Siga-me e eu vos farei. Siga-me e eu vos farei. Deus faz através de nós. Deus faz em nós. Através da obra de Cristo nós podemos alcançar os benefícios do reino dos céus. Quando? Na eternidade? Amém. Existem muitos benefícios na eternidade, mas não aqui, agora, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Abundância, abundância da graça de Deus, abundância do favor do Senhor. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5. Eu quero destacar nesse texto e citar algumas abundâncias, extrair desse texto alguns princípios que nos mostram essa unção, essa grande porção, essa quantidade mais que suficiente para suprir as necessidades, essa fartura, essa abastança, quantidade excessiva, superior ao necessário. Eu quero extrair desse texto de Lucas capítulo 5, de 1 a 11, algumas abundâncias em função da manifestação da presença de Jesus, em função da obra de Jesus, em função da vida de Jesus, em função da presença de Jesus nas nossas vidas. Ele vai fazer em nós, Ele realiza em nós. Eu os farei, eu os farei. A responsabilidade de realização é dEle. O resultado, a responsabilidade é dEle, porque Ele faz através de nós. A primeira abundância que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é a abundância de gente. Abundância de gente, abundância de pessoas. O texto de Lucas capítulo 5, de 1 a 3 diz o seguinte, certo dia, estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, que fica ao norte da Palestina, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos,
o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Abundância, algo sobrenatural, um número grande de gente que afluía ao encontro de quem? Em função da praia da Galileia? Eram turistas ali no norte da Palestina, visitando a Galileia, visitando o mar da Galileia? Não. O motivo desta grande multidão, o motivo dessa abundância de gente, era em função da presença de Jesus. Era em função da manifestação do poder de Jesus. Era em função que naquele certo dia Jesus estava ali perto do lago. Jesus se fez presente perto do lago. E aquela multidão seguia Jesus. Seguia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Para receber a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. E aquela multidão, muitas vezes, não tinha o que comer. Quando seguiam a Jesus, não tinha uma mercearia, uma panificadora. Muitas vezes Jesus estava lá no deserto e essa multidão ia até o deserto. Jesus estava lá nas cidades e essa multidão ia até as cidades, os povoados, em função daquilo que Jesus tinha para oferecer. O que ele tinha para oferecer? A palavra de Deus. Jesus, ele pregava a palavra de Deus. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus. E isso ocasionava transformação de vida nas pessoas. Isso gerava abundância, abundância de revelação, abundância de entendimento, abundância de transformação. Elas não permaneciam mais as mesmas pessoas. Elas eram transformadas abundantemente em função do ensino da palavra, em função da pregação da palavra. Era uma estratégia de Jesus. Pregar a palavra, anunciar a palavra, levar aquelas pessoas a conhecerem a revelação da palavra de Deus. O texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e Marcos 16, versículo 20, Marcos 16, 15 diz o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo, vão a todos os povos, a todas as nações, vão até o encontro das multidões, vão até o encontro das pessoas, e façam o quê? E comuniquem a palavra de Deus, preguem a palavra de Deus, ensinem a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, testemunhe da palavra de Deus. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. A boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Porque aonde você vai, esta palavra estará no seu coração. Aonde você pisar, esta palavra estará no seu coração, na sua vida. E isso ocasionará transformação, abundância da palavra de Deus. Abundância da palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai a palavra de Deus a todas as nações. O versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Jesus deu essa ordem. Jesus chamou os seus discípulos. Sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens, comunicadores da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus. Vocês serão mestres da palavra, vocês ensinarão a palavra. E quando a palavra for pregada, quando a palavra for anunciada, eu estarei confirmando aquilo que você pregar, aquilo que você declarar, aquilo que você falar, eu estarei confirmando com sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas venham a crer, para que as pessoas venham a acreditar na palavra, em Jesus, em Jesus. E o texto fala então de abundância de gente, multidões. Você quer pregar para multidões? Pregue a palavra. Você quer falar para multidões? Dê um testemunho de vida da palavra. Você quer pregar para multidões? Conheça a palavra, estude a palavra, receba a palavra no seu coração. E assim você estará servindo desta palavra a muitas pessoas. Você terá a oportunidade de servir a palavra de Deus a muitas pessoas. Semana passada eu tive uma experiência interessante. Em toda a minha vida profissional, eu comecei a trabalhar com 13 anos
com 13 anos, como menor estagiário do Banco do Brasil, e queria seguir a carreira bancária, e infelizmente, Deus no controle de todas as coisas, né? Felizmente, aliás, não infelizmente, felizmente, eu não entrei, né, como funcionário do Banco do Brasil, não fui efetivado, completei 18 anos, tive que sair, trabalhei no Bradesco depois com 23 anos, eu entrei para o ministério, estou há mais de 30 anos aí, servindo ao Senhor. E nesses 30 anos, né, mais de 30 anos, né, desde os 13 anos, eu nunca precisei preparar um currículo. Eu me lembro de ter preparado uma vez só um currículo, né, no contexto ministerial. E semana passada, eu recebi o convite para dar aula na Fundação Getúlio Vargas, e eles estão selecionando alguns professores, e meu filho que trabalha lá, ele falou: pai, dentro daquilo que eles estão precisando, né, você se encaixa perfeitamente, prepara um currículo e envia para cá, e vamos ver. Né? Então, é na área de prevenção de drogas para adolescentes, uma grande multinacional no Brasil aí, e eles fazem um trabalho com menores aprendizes, né? E eles estão com um projeto aí de orientação, né, para esses menores, no contexto família, no contexto escola, no contexto drogas e tal, e tantas outras situações. E em função dos anos que eu trabalhei com adolescentes, eu coloquei isso no papel. E quando eu comecei a preparar aquele currículo, eu falei: Deus, quantas realizações, quantas vidas impactadas, tocadas, quantas oportunidades. Mas eu cheguei à seguinte conclusão. Eu queria pôr no currículo a minha filha: pai, você não pode pôr isso. Né? Mas eu quero pôr isso. Não, mas você não pode pôr isso. Né? Que tudo isso só é possível por causa da obra de Jesus Cristo. Todo esse histórico que eu nunca tinha colocado no papel, todo esse histórico só é possível através da obra da cruz, através de Jesus. Nada disso tem valor, se não for através da obra de Jesus Cristo, da palavra de Deus, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos. O primeiro tópico, abundância de gente. O segundo tópico, abundância de trabalho. Eu encontro nesse texto aqui também abundância de trabalho. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5, diz o seguinte: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescarem. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, trabalhamos em abundância, trabalhamos excessivamente, ao ponto do físico não suportar, o físico não aguentar. Passamos a noite toda trabalhando, mestre. E qual foi o resultado? Não pescamos nada. Não conseguimos pescar nada. Não pescamos nenhum peixinho. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus estava trabalhando? Sim. Qual era o trabalho de Jesus? Pregar, ensinar, comunicar. As pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus. E Jesus trabalhava abundantemente? Sim ou não? Gente, tinha dias que Jesus não conseguia se alimentar. Tinha dias que Jesus não conseguia dormir. Diante das pessoas, os necessitados, multidões fluíam à procura de Jesus. Existiam momentos que Jesus tinha que se isolar. Pessoal, vamos dar uma fugidinha, vamos sair para o outro lado da margem do mar, vamos orar, vamos num lugar deserto, para nós termos um tempo a sós, para poder descansar. Abundância de trabalho. E Jesus, quando terminou de trabalhar, tendo acabado de falar, Jesus tendo acabado de ensinar, Jesus tendo acabado de pregar, ele vira para aqueles homens, para aqueles pescadores. Ele tinha pego aquelas embarcações emprestadas,
Ele tinha feito daquelas embarcações o seu púlpito. O texto diz que Jesus, ele não estava em pé no barco, ele se assentou no barco, porque a multidão o comprimia, apertava ele. E ele subiu, se assentou no barco, e ali em cima do barco, ele começou a comunicar, a ensinar, a falar da palavra de Deus, de uma maneira abundante, incessante, com ousadia, com intrepidez. E vira para aqueles homens, e pede para aqueles homens: voltem ao mar da Galileia, voltem ao lago de Genezaré, para lançarem a rede. E aqueles homens ali tiveram o privilégio e a oportunidade, lavando as suas redes, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam ouvindo esses ensinamentos de Jesus. E ele chega para Jesus: Jesus, nós trabalhamos já o dia todo, a noite toda, e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, eu vou pôr o meu barco novamente no rio, no lago, no mar. Eu vou pôr as redes novamente dentro do barco e vou obedecer a tua palavra. Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. A abundância vem através da palavra de... abundância vem através da palavra de... a obediência à palavra de Deus. Não basta sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos praticar a palavra. Sabe por que muitas pessoas não são abundantes? Porque ouvem a palavra e não praticam a palavra. Não colocam, não aplicam isso no seu dia a dia. Entra ano e sai ano e permanece a mesma coisa. Mas olha, não acontece nada comigo. Aquele homem imediatamente, ele ouviu, ele questionou. Não tem lógica, eu sou pescador. Eu sou um profissional da área, eu conheço todas as estratégias de pesca. Esse não é o horário propício para pescar. Nós saímos pela madrugada para pescar. Nós preparamos as embarcações já no final da tarde. Passamos a noite e a madrugada pescando. Mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor declarou, aquilo que o Senhor pediu, eu vou obedecer. E o texto diz que eles foram lançar as redes, sobre a palavra de Jesus, abundância de trabalho. Em João, capítulo 4, versículo 31 a 38, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 31 e 38, olha que texto interessante. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Jesus trabalhando em abundância, fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando, curando, manifestando o reino de Deus. Os discípulos, em alguns momentos, ficavam até preocupados: você não vai comer nada? Eu não vi o Senhor parando para fazer uma refeição. E o texto continua: mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E essa comida é uma comida que está à disposição de vocês em abundância. Em abundância. Será que é a mesma comida que os discípulos estavam pensando? Não. Porque o próprio Jesus: vocês não conhecem a comida que eu tenho. Vocês não conhecem aquilo que eu posso oferecer. Vocês estão falando de um alimento físico, de um alimento material. Com certeza, o nosso organismo precisa disso. Mas eu tenho um alimento, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Na realidade, eles estavam com fome. O mestre, ele trabalha em abundância. Não tem tempo nem para se alimentar. Ei, alguém trouxe algum prato de comida, algum sanduíche, algo para nós, alguma comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui fala de trabalho em abundância. Aqui fala de oportunidade. A minha comida é fazer a vontade de Deus. É fazer a obra de Deus. Aquilo que Deus confiou nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer a tempo e fora de tempo.
a tempo e fora de tempo. Quer proclamar, quer ensinar, quer pregar, quer curar, quer manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. O texto continua. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. No curso natural, a colheita vai acontecer daqui 4 meses. Com a visão espiritual, eu já digo, os campos já estão brancos para a colheita. Brancos para a colheita. O texto continua. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Olha aqui, eu tenho enviado você, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu tenho enviado a vocês a colherem aquilo que vocês não semearam. Porque a colheita já está pronta. Alguém já semeou, alguém já preparou, alguém já realizou a obra por vocês. Já fizeram, você não precisa fazer. Alguém já fez, alguém já realizou. Eu vou ler o texto de novo. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, o que vocês não semearam, o que vocês não aguaram, o que vocês não plantaram. Outros realizaram o trabalho árduo, o trabalho em abundância. Outros realizaram o trabalho em abundância, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Isto é abundância. Deus está nos dando abundância. Outras pessoas realizarão o trabalho árduo e você estará usufruindo daquilo que já semearam, daquilo que lançaram a semente, e você vai usufruir, porque estamos no ano do jubileu, abundância. Na realidade, o trabalho árduo, quem realizou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz, concluiu-se a obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus, e a obra que Deus me confiou nas minhas mãos, eu concluí, eu fiz tudo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, eu realizei, disse Jesus. Lá em João capítulo 17, Ele concluiu, Ele fez o trabalho árduo. E o que Ele está dizendo? Ei, sigam-me, sigam-me, eu vou fazer vocês pescadores, pescadores de homens, pescadores de homens, eu farei de vocês pescadores de homens. O que o texto está dizendo? A colheita está pronta, a rede é a palavra, os pescadores somos nós. Nós precisamos lançar a palavra, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos levar a palavra de Deus à vida das pessoas. E essas pessoas serão transformadas. Essas pessoas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. O texto fala também de colheita. A colheita está pronta. A colheita está pronta. A colheita está pronta. A palavra tem sido lançada. Já foi lançada. Creia que você é aquilo que Deus idealizou para você. Que você é aquilo que Deus já fez por você. Abundância de gente. Abundância do trabalho. Abundância do trabalho. Boas obras são frutos do trabalho de Jesus. Do trabalho árduo, suor, o desempenho de Cristo na cruz do Calvário. Ele já fez por você, Ele já fez por nós. Mas o texto fala aqui também de um esforço humano. Esforço, intensificação das forças físicas para realizar alguma tarefa. Aquilo que se faz com empenho, difícil, com dificuldade. A noite foi intensa, muito trabalho sem resultado nenhum. Muitas vezes nós queremos fazer por nós mesmos. E aí o trabalho fica pesado. E aí a obra fica pesada. É através e por intermédio de Jesus Cristo.
É através e por intermédio de Jesus Cristo. Não queira realizar nada se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nem a tua vida profissional, nem a tua habilidade profissional. Esses homens, eles declararam: mas Senhor, nós já pescamos, nós somos profissionais, nós sabemos pescar. Mas sobre a tua palavra, os resultados serão diferentes. Os resultados serão através de Cristo Jesus. Não através da tua habilidade, da tua capacidade, mas aquilo que Jesus Cristo já fez. O terceiro tópico, abundância de peixe. Abundância de peixe. Abundância de peixe. 5, 6 e 7. Lucas 5, versículos 6 e 7. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixe. Quando obedeceram, quando fizeram sair e lançar a rede novamente, pegaram tanta quantidade de peixe, tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Isto é abundância. Abundância de peixe. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Gente, isso é abundância. Se aqueles homens eram pescadores, qual era a motivação da pesca? Lazer? Existem pessoas que vão pescar hoje por lazer. Mas eles viviam daquilo. Eles dependiam daquilo. Eles sustentavam suas famílias, seus filhos, através da pesca. Ou seja, pesca igual a peixe. Peixe igual a recursos financeiros. Peixe igual a dinheiro. Se você pesca bem, você vai ter recursos financeiros. Se depois de uma noite toda de pesca, e você não pescou nada, não entra dinheiro. Não entra recursos financeiros para pagar as contas, para comprar o pãozinho para as crianças, o leitinho das crianças. E aquele resultado que eles tinham obtido era zero. Sem venda, sem venda. Mas o texto fala de abundância. Em função da obediência deles à palavra de Deus. Era algo ilógico, não era algo natural, não era algo comum. Eles creram, eles acreditaram nas palavras de Jesus e obedeceram. Tiveram um grande resultado, tiveram grande abundância de peixe. Isso representaria também grandes recursos financeiros. Peixe representa dinheiro. Eles estariam revendendo, vendendo esses peixes e tendo um faturamento fora do comum. Um faturamento extraordinário. Um faturamento que não estava programado. Um faturamento que veio em abundância. Um faturamento que veio através da obediência à palavra de Deus. E não veio de uma forma racional. Veio de uma forma sobrenatural, extraordinária. Ao ponto deles obedecerem e usufruírem disso. Usufruírem disso. Com o esforço humano, eles não tinham nenhum recurso financeiro. Com os recursos espirituais, através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, eles tiveram em abundância. Abundância. Irmãos, existe um segredo aqui. Existe um segredo aqui. Para que o teu trabalho seja próspero. Um segredo, total dependência de Jesus. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sou, não é o meu trabalho, não é seu trabalho numa multinacional ou seu trabalho, não importa onde você trabalha, não importa onde você trabalha. É a motivação do seu coração. Por que que eu faço aquilo? Por que que eu realizo aquilo? Jesus, é através do Senhor. Eu preciso dos recursos financeiros. Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, eu me movo. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu obedeço. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu me movo para alcançar infinitamente mais do que eu penso ou do que eu planejo. Abundância de peixe. Agora, é interessante que houve um outro tipo de abundância. A manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. A abundância do poder do Espírito Santo de Deus em toda essa situação. Desde a pregação da palavra, do ensino da palavra,
da manifestação de Jesus, daquilo que Jesus pediu para que eles fizessem. A abundância do Espírito Santo de Deus foi tão real, foi tão verdadeira, que o texto diz que aqueles homens, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, era a pesca da vida, era a oportunidade da vida deles. Era a oportunidade da vida deles. Aquilo que eles nunca sonharam. Os sonhos deles eram pequenos diante do extraordinário que aconteceu. Mas eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão impactados com a manifestação do Espírito Santo de Deus através de pessoas, através de gente. Você líder de grupo familiar, você líder de departamento, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa, nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Porque se nós quisermos fazer na nossa força, isso vai ser peso, você vai cansar, você não vai ter os resultados. Porque os resultados pertencem à obra de Jesus Cristo. É Ele que realiza através de nós. E nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos dessa manifestação do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. O que é tudo? Deixaram o barco, deixaram as redes, mas aquele barco teve um custo para adquirir aquele barco. Eu vou vender o barco, daí levanto um dinheirinho, vendo o barco, faço uma pechincha aí. Deixaram o barco, deixaram as redes e deixaram a pesca extraordinária. Deixaram tudo. Por que isso? O que motivou esses homens a tomarem uma decisão tão radical e seguirem Jesus? Porque eles creram. Vinde após mim, sigam-me, eu vou fazer de vocês. Eu faço em vocês a abundância. Eu dou a vocês a abundância. Eu faço em vocês. É uma decisão sua. Jesus já decidiu. Eu faço em você. Eu faço e realizo através de você. Eu vou fazer você abundar no teu trabalho, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos, no teu ministério. Eu faço em você, eu realizo em você. Não é o nosso esforço, não é a nossa habilidade, não é os nossos recursos materiais, eu tenho barco, eu tenho rede, não é. Eu faço em você. E quando eles viram o extraordinário, viram a manifestação do poder de Deus, eles se renderam. Senhor, nós queremos viver dessa total dependência do Senhor. Em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que realizamos. Senhor, nós queremos seguir o Senhor. Faça em nós, faça em mim, conforme a tua vontade. Faça em mim, conforme a tua vontade. Faça em mim, Senhor. Lucas capítulo 4. Versículos 14 a 19, Lucas 4, 14 a 19. Jesus voltou para a Galileia no poder do... Jesus foi para a Galileia no poder da abundância do Espírito Santo de Deus, guiando Jesus até o mar da Galileia, guiando Jesus, e as pessoas seguindo Jesus, manifestando o reino de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A abundância da palavra, a abundância do Espírito em nós, reflete a glória de Deus, reflete o reino de Deus, reflete a vontade de Deus, aonde quer que pise a planta dos nossos pés. E por toda aquela região se espalhou a sua fama.
ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor é abundante na minha vida. O Espírito Santo de Deus é abundante em minha vida, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Aquele homem se prostrou. Senhor, eu não sou merecedor de estar próximo do Senhor, de seguir ao Senhor. Eu sou pecador. O Espírito Santo de Deus convence as pessoas do pecado. Do pecado. Sabia que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado? Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. E o Espírito Santo de Deus convence as pessoas do pecado. E faz essa transformação, essa mudança de atitude, de comportamento, de palavras, e as pessoas se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículos 43 a 51. João 1, 43 a 51. Diz o seguinte: no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. A manifestação dos dons espirituais, palavra de conhecimento, revelando a vida das pessoas, aquilo que acontece no passado, no presente e no futuro, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam acreditar. Antes de você ser chamado, eu vi você, eu estava com você. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O texto continua, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas abundantes, você verá coisas maiores do que essa. Eu quero me revelar muito mais, não apenas através de situações que é a própria manifestação dos dons espirituais, mas eu tenho reservado para vocês coisas abundantes, coisas espirituais, aonde os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no teu coração aquilo que eu tenho reservado para você. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar. E para concluir, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus veio 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. É essa a obra de Cristo, através da sua vida, através da minha vida. Eu faço em você, eu realizo em você, eu faço através de você, eu farei de você pescadores de homens. E para isso, nós precisamos crer na abundância de gente, na abundância de pessoas que estarão recebendo isso através das nossas vidas, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Abundância de trabalho. Para tal, nós precisamos nos esmerar, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar enquanto há dia, enquanto a noite não chega. Nós precisamos trabalhar. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso serviço? Qual é a obra? Qual é a tarefa que Deus tem confiado nas nossas mãos? Não é a sua obra, não é o seu ministério, não é o meu serviço, não é a minha tarefa. É a obra de Cristo. É a obra de Cristo. Por isso que os resultados vêm através daquilo que Cristo já fez, daquilo que Cristo já realizou. Nós só precisamos crer e obedecer e pregar. Irmãos, não existe outra forma. Se você não testemunha, se você não fala, se você não ora com as pessoas, se você não fala com as pessoas, não tem como a obra ser realizada. Ah, não, mas isso é responsabilidade do meu líder de grupo familiar. Isso é responsabilidade do meu pastor. A vida vai passar. Você vai preparar o teu currículo e você vai ver que a vida passou. E os resultados esperados é em prol do reino de Deus, é em prol do estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Porque Ele já deixou essa promessa: eu os farei, eu farei de vocês pescadores de homens. Abundância de peixes. Peixes aqui representam o mundo, peixes aqui representam pessoas. As pessoas precisam saber disso que nós temos recebido, disso que nós temos ouvido. Nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos lançar a rede. E a abundância do poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. A Bíblia diz que eu e você, nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você acredita nisso?